Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Como é que foi o Jingle Bell para vocês, hein? Passaram a mão na rena, né? Abraçaram. Você não aguentou, né? Hã? Abraçaram o Papai Noel? O bicho correu do calor e foi pra praia, Legos, tudo seis da mão, sem presente, sem brincadeira, sem nada, hein? Ah, tô ligado, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, o importante é que você está aqui conosco, mais uma vez, para o super programa do Red Zone, que vai trazer todas as nuances que podem vir a acontecer nesse ano de 2026, seja no mundo da tecnologia, e seja ou não, ele vai impactar o mundo pessoal de cada um. Não tem como fugir disso, tá? A gente finge que não impacta, mas tudo é uma grande cadeia de coisas todas ligadas. E a gente tem até um convidado muito especial para trazer mais informações e mais contexto para vocês. Beleza? Eu, Alexandre Bellini, estou aqui. Prepara o seu corpinho que não te pertence, que nós vamos hoje aprontar muito para vocês. E aqui do meu lado, Fernanda Matti. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Tem frase para nossa semana, o último programa de 2025, ou não? Já solta Ale, já na semana. É claro, né? Olha só, em um ano que só faltou o comprometimento do banco de dados do Papai Noel e a certeza que ele ia negar, o que você ia esperar das organizações tidas como sérias? Cataplau, né? O que você acha que vai acontecer? Ó, você percebe? Nós estamos num mundo que todo mundo nega ou põe a culpa em quem não pode se defender. Então, se for invadido o banco de dados do Papai Noel, ele não vai poder se defender. A culpa vai ser do The Grinch, de um anão malicioso, entendeu? E vai sobrar o cara passar a mão nas renas. É a única coisa que vai sobrar. É o que te resta. É chorar abraçado com a rena, né? Ai, meu Deus do céu, que situaçãozinha que a gente fica desse jeito, né? O povo não aceita, o povo quer... Ó, até peguei aqui, eu estava vendo o que era a mensagem que chegou aqui, é nós mesmo que está no ar. Muito engraçado foi essa. Então, gente, mais um ano que está indo para o escambau, muita coisa aconteceu, quem está sempre aqui com a gente sabe disso. Quem não está e se interessar um pouquinho pela tecnologia, por tudo que a gente traz aqui, que é bom para você. Você tem todos os nossos programas para você assistir, são mais de 200 programas. A gente está no 5º ano, né, dessa labuta unida aqui, que traz informações catastróficas, coisas boas, coisas ruins, que a vida também não são só lírios no campo, né? Tem muita coisa acontecendo o tempo todo e a gente tem que saber lidar, né? Um pouquinho a gente está lá embaixo, no buraco, outra hora a gente está lá em cima dando risada, batendo asa, voando, outra hora se arrasta, mas não pode perder nem a boa vontade, nem o foco, porque senão roda, nenê. E os impactos são gigantescos. Bom, a gente vai dar uma noticinha para vocês, né, que chamou muita atenção da gente, que aconteceu esses dias aqui. E depois a gente já parte para o mundo esotérico, real, chame do que você quiser, tá? Com o nosso super convidado, que a gente já vai apresentar já para vocês ficar com aquela coceira no corpo, que nem sabe quem que é. Mas até daqui a pouco você vai conseguir aguentar, tá? Agora, o que aconteceu? Isso aqui é muito louco. Isso aqui é muito louco. A Autoridade Nacional de Gestão de Águas da Romênia sofreu um ataque de ransomware que criptografou
sistemas de TI, 10, 11 regionais, escritórios regionais, né? Usando o próprio BitLocker do Windows. Isso chamou atenção. E o impacto foi gigantesco. Né? O final de semana está acontecendo, problema com controlar a água, que é infraestrutura crítica, a gente está cansado de avisar, vamos falar mais sobre isso, mas Romênia, 10, 11 escritórios usando o próprio BitLocker do Windows, isso para mim é novidade. Para quem reinventar a roda, você já está pronta, né? Essa foi bacana, hein, Amate? Tem o nome de quem fez isso? Não, não tem. Assim, as autoridades ainda não sabem o que aconteceu, como que eles entraram e nem para quem que eles vão apontar o dedo. Né? Mas, assim, é louco e é bizarro, porque, assim, vamos lá, mais de 1.000 sistemas de TI. Então, um sistema pode envolver mais de uma máquina. Pensa que nós estamos numa região, tá? Sei lá, leste europeu e tudo mais. Isso aqui, Ale, se fosse umas semanas atrás, eu ia falar que era obra do Conde Drácula, entendeu? Mas nós estamos vendo que nós estamos em fase de período de guerra ainda, né? Com Rússia e Ucrânia. E daí qualquer situação dessa envolvendo infraestrutura crítica, você não sabe se é teste de ferramenta, se é provocação de um amiguinho com o outro, porque Rússia também tem as rugas com Romênia, né? Ainda tem os... não existe o super amigo aqui, né? Existe sempre alguém com alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, dizem as lendas, ou a fumaça aponta para o lado de grupos pró-Rússia fazendo esse tipo de ataque. É sinistro e é muito perigoso, como a gente já falou diversas vezes, ataques de qualquer tipo em infraestrutura crítica. Aqui eu penso numa situação dessa como alguma coisa muito mais, tipo, dano colateral. Porque se o cara sabe o que ele está fazendo e ele conseguiu acesso numa infraestrutura crítica dessa, eu acho que talvez o dano pudesse ser muito maior do que ataque de ransomware, usando o BitLocker e tudo mais. Os caras podiam simplesmente falar, estamos dentro, vocês estão para fora, paga, né? Senão nós não saímos. Eu acho que podia ser mais sinistro o cenário aqui. Veja um cenário que eles iam ter que invocar o Conde Drácula de verdade para talvez salvar eles. Não estão salvos ainda, né? Tem 7 dias aí, se ninguém se manifestar, pode abrir barreira, pode abrir o portão do inferno, soltar Conde Drácula, Gollum e outras porcarias mais, né? Cada um planta e colhe o que merece. Está aí a prova. Alexandre, nós estamos acabando o ano, entendeu? Participando do filme do Van Helsing. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Surreal, cara. Surreal. Isso aqui tinha que trazer essa notícia, em vez de a gente começar direto com os quiprocó da vida aqui, mas isso aqui é muito sério, cara. A gente trouxe situações de oleodutos, de distribuição de energia elétrica, setores do turismo, setores de transportes, até uma balsa sendo possível objeto de sequestro na semana passada, a balsa italiana, que ligava ali o Canal da Mancha, o pessoal do Países Baixos, Normandia. Então, assim, tá difícil, né? Tá difícil. O povo tem que começar a acordar para a vida, porque não é mais brincadeira, cara. Só que ninguém presta atenção e a gente aqui falando, atualiza. Os caras procuram os caras errados, aí dá essas minhocas. Bom, para ficar na cabeça, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais de infraestrutura crítica, porque isso para nós é o ponto que está em ápice dos problemas que estão ocorrendo, porque você tem uma inteligência artificial que pode te ajudar a criar mais problemas, você tem informações mal distribuídas, patches não aplicados, né? Produtos em depreciação, isso está se acumulando.
E aí o problema começa a estourar. E para colaborar com a gente nesse episódio de previsões para 2026, a gente trouxe um amigo nosso aqui que já participou do programa, né, que é o nosso querido Murilo Santamaria, que é uma pessoa, para mim, ímpar, não dá para comparar com ninguém. A vivacidade gigantesca, um conhecimento que sempre traz a agregar. Muita gente me fala assim, pô, mas o cara vai falar disso, vai falar aquilo. Cara, você ouve um monte de coisa de todo mundo na TV, no rádio, na mídia social todo dia. Se não te interessa, você vai assim, whatever, next, tá? Entendam essa coisa bonita na vida de ouvir as pessoas e sempre tirar um pouquinho de conhecimento para o teu bem e para o bem de quem está próximo a você. Então, seja bem-vindo, Murilão. Nosso querido Murilo Santamaria está aqui, deixa eu botar no meio aqui, pronto para falar. Apresente-se, fique à vontade. Aqui, como é que eu ponho ele para cá, Mate? Cadê? Vamos! Só o layout, não. Ele mudou o layout e não fez o que eu queria. Pronto, agora tá. Vai assim, daqui a pouco a gente acerta outra parte. Pronto, já tá certo. Beleza? E aí, meus amigos, suave na nave? Prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre uns amigão da hora. Os caras que entendem quase nada de tecnologia, né? Estão aprendendo, mas tem futuro, tem futuro, tem futuro. É como eu falo, mesma coisa na minha área. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei porra nenhuma. Mas tá tudo certo, entendeu? Vamos que vamos. Não podemos parar, porque o aprendizado é eterno e não tem limite. Vamos lá. Eu estudo esse tema de astrologia, ocultismo, tai chi, meditação há mais de 40 anos. Estou aprendendo. Um dia eu ainda chego lá, entendeu? Mas a gente foi agregando algum conhecimento e hoje eu vou passar um pouquinho da área de astrologia. É importante as pessoas entenderem o seguinte: muita gente fala, astrologia é bobagem, não funciona. Não é assim. Existem duas formas de lidar com oráculos. Uma é o que eu chamo de técnica. Né? O que é? É o cara ter o conhecimento do assunto e tratar dele de forma aos conhecimentos ancestrais. Né? Existe uma imensa literatura nesse tema, tanto do Ocidente quanto do Oriente. A astrologia chinesa, indiana, que é a mais rica delas todas, e a ocidental. Muito bem. E existem os oráculos em que a pessoa que faz uso entra com um aspecto de vidência. E aí é que o bicho pega. Entendeu? Porque eu já expliquei isso no nosso canal, Mundo Desconhecido Revelado. Se alguém quiser ir lá dar uma olhada, a gente fala um pouco dessas questões, né, do cara que lê no astral, e aí mela o processo. Por quê? Porque no plano astral as coisas ainda não se concretizaram, elas estão vindo para o plano físico. E, veja, a manifestação vai depender das pessoas. É aí que o raio do astrólogo vidente ferra a credibilidade da astrologia. Então, ele vai querer fazer previsão. A vai casar com B, ou tal coisa vai acontecer, e aí pronto. E aí a coisa não acontece, está vendo? Isso é bobagem, isso não funciona. Não é assim. Então, vamos lá. Como é que funciona a astrologia? Lá atrás, em algum momento, né, alguém descobriu que os planetas representam energias. Os planetas não geram nada. Nada. Eles só estão representando as energias. A mesma coisa que os indicadores de tempo de um relógio, né? Seja digital ou analógico, indicador, não está representando, ele só está indicando a hora, ele não cria a hora existe, ele simplesmente mostra. Então, da mesma forma, os planetas são associados à energia, aqui no Ocidente, com a mitologia greco-romana, lá na Índia, com a mitologia indiana, entendeu? Na China, com a mitologia chinesa, e pronto, indicou um tipo de energia. Beleza. Tá? E aí, o que as pessoas vão fazer com a energia, aí é que dá o negócio. Entendeu? Então, é como a energia elétrica, né? Você pode usar para iluminar ou pode usar para fazer a segurança da cerca elétrica. Entendeu? Aí o cara vai entrar, mete a mão na cerca, torra, mas
É a mesma energia. Só cada um usa de uma maneira. Ok? Então, vamos entender isso para a gente entender do que a gente vai falar. Eu trabalho só com a astrologia técnica. Ou seja, não vou me meter a fazer evidência, falar vai acontecer tal coisa. Não. Eu indico as energias e indicam a possibilidade disso. Agora, o que as pessoas vão fazer com essa energia, com essa possibilidade, aí é de cada um. Então, vamos lá. Bom, o ano astrológico começa no equinócio de outono em março. Dia 20, 21 de março é que se inicia o ano astrológico. Então, o ano civil, que se inicia agora 1º de janeiro, tá? Nós continuamos ainda em 2025. Tá? Ele só vai se transformar em 2026 a partir de 20, 21 de março. Aí nós entramos no ano astrológico de 2026. Certo? Então, esses 3 meses subsequentes agora, ainda estamos em 2025, tá? Ainda as energias ainda estão aí, mas não existe essa separação de anos para o céu. Bom, o ano de 2026 será regido pelo planeta Marte. Então, já começa um negócio quentinho, né? Porque Marte é o deus da guerra, na mitologia greco-romana, ele agita as coisas, ele faz acontecer. Tá? Na astrologia chinesa vai ser cavalo de fogo, que é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, remete-se a um ano onde as coisas vão acontecer. Tá? Vai ser um ano similar a 2020, em termos de energia. Grandes transformações, grandes, tá? Que irão se iniciar em 2020 e perdurarão por um ciclo grande. Tá? Nós vamos falar dos planetas de longo curso, aqueles que têm a ver com o coletivo. Urano, Plutão, Saturno, Netuno e Júpiter. Os planetas de curso curto, menos de um ano, são mais aspectos ligados aos indivíduos. E os de curso longo é que tratam da coletividade. A Lua é um indicador de energia imediata, né, que mostra ciclos que se iniciam e terminam durante um mês, são 4 lunações, né, e ela também tem o seu valor. Mas o mais importante para nós é os ciclos grandes do coletivo. Então, vamos lá. Vamos primeiro dar uma geralzinha do que vai acontecer. Então, nós temos Urano em Gêmeos, começa em abril, ele já teve em Gêmeos, agora está em Touro de novo, entendeu? Ele mexe com essa parte toda de economia e natureza. Então, o período que ele esteve em Touro foram os últimos 7 anos, onde tivemos pandemia, mudança de economia, bagunçou toda a parte estrutural externa, Touro, e interna, Escorpião, porque é sempre um eixo de energia. Então, bagunçou isso tudo aí, mexeu com todas essas estruturas, e isso é o resultado que nós estamos tendo agora, e que, atenção, por conta das escolhas que a humanidade fez, remeteu a essa bagunça que nós temos hoje. Tá? Porque nós estamos num mundo caótico, não era necessário que estivesse. Essa condição surge lá nos anos 70, tá? Quando houve uma oportunidade da humanidade dar um up de crescimento significativo, tanto material quanto espiritual, e ela optou por uma vertente mais material, quando se extinguiu o lastro ouro, tá? E se adotou o conceito da escola austríaca de economia, que o que vale é o que as pessoas estão dispostas a pagar por. A partir daí, fudeu a economia, entendeu? Agora estão querendo voltar para o lastro ouro. Uma outra briga que vai acontecer, já está acontecendo, porque senão realmente você vai tendo uma bolha em cima de outra bolha. A atual bolha é a bolha da IA. Investiram trilhões e não está dando retorno. E agora, cadê o dinheiro? Entendeu? Porque é lógico, né? É um negócio, né? Foram investidos mais de $1 trilhão, isso oficialmente. Tá? E o retorno são uns pífios 200 bilhões de dólares, que não é nada em comparação a 1 trilhão. Né? Então, o negócio já está pegando e vai pegar mais. Entendeu? Vai pegar bem mais. Bom, nós temos, então, Urano em Gêmeos, nós temos Plutão
em Capricórnio, em Aquário, perdão, e temos Saturno e Netuno em Áries. Então, e Júpiter em Câncer e depois em Leão. Então vai ser bacaninha. Vai ser um ano assim bem agitadinho, que promete muita confusão. O ano astrológico começa com a lua nova em Áries no dia 18 de março de 26. Então, a lua nova, ela começa um ciclo da lua e vai ser próximozinho ao início do ano astrológico. Então, lua nova, energias novas em Áries, que é regido por Marte. Então, aquela já começa a movimentação. A energia vai começar a ferver. Isso na nossa astrologia. Na astrologia chinesa, começa em 17 de fevereiro, com a lua nova em Aquário. Tá? Aquário é regido por Urano. É o signo da internet, da tecnologia, entendeu? Então, vai agitar o pedaço, lá bem ali. Olha só, tudo agitando, tudo agitando. Tá? Na astrologia natural, né, a lua nova vai acontecer em 3 de janeiro. É a lua do lobo, né? Destacando a energia de crescimento e manifestação. Então, vocês estão vendo que o ano é para expansão, crescimento e mudança, e vai ser uma farra generalizada. Bom, vamos começar assim, vamos começar por Urano, né? Então, para a gente conseguir... Aliás, vamos começar por Plutão, melhor. Vamos começar por Plutão. Deixa eu ver. Não, vamos no Urano mesmo. É mais fácil. Bom, então ele está em Gêmeos desde julho de 2025, tá? Mas ele fez movimento retrógrado, da aparência que volta para trás, aí ele voltou para Touro, e em 25 de abril de 26, ele entra em Gêmeos e fica até 2033. Vão ser 7 anos onde ele vai mexer, porque Gêmeos tem a ver com o quê? Tá? Tecnologia, comunicação, pequenas viagens, informação. Ele vai mexer com toda essa estrutura. Então, uma provável, né, revolução em formas de aprender, em formas de ensinar, modelos educacionais, entendeu? Transporte, mudança em formas de transporte. Eu estava vendo uma matéria muito interessante que o pessoal desenvolveu lá no Amazonas, um barco aéreo que flutua acima do rio, podendo chegar a 100 km por hora, salvo erro de memória. Tá? Então, o negócio já está em andamento, desenvolvimento disso e tudo mais, entendeu? Só para vocês terem uma ideia de como é que a coisa está começando. É aqui, é ali, é acolá, e daqui a pouco, né, vamos ter coisas muito interessantes. Vai se mexer também muito com uma questão de liberdade de expressão, né? Porque Mercúrio, que é o signo, o planeta que rege Gêmeos, né? Então tem essa coisa de comércio, tem essa coisa de comunicação, vai mexer muito e vão haver tendência a polarizações. Veja, a questão polarização é muito delicada. Quem entende um pouco de política sabe que existem alguns mecanismos cuja ideia principal... Para conhecer um pouco de política, quem gosta do assunto, lê Sun Tzu, lê Musashi, lê Clausewitz e lê Maquiavel. Esses 4, você lê esses 4, você vai entender todos os mecanismos de política e guerra, porque os 4 tratam desses temas. Tá? Então, uma das regrinhas básicas é divida para governar. Então, se dividiu esquerda-direita, e todo mundo acredita nessa divisão, aí eu sou esquerda, aí eu sou direita. Não interessa, entendeu? Isso já ferra lindamente. Porque aí ninguém enxerga quem faz a divisão, que não está nem um pouco preocupado com nenhum dos dois lados. O negócio desse povo é dinheiro e poder, só isso. Tá? Então, eles dividem, o povo fica se matando, e o que é importante, a verdadeira política, porque política, a palavra vem de polis, né? Do interesse da comunidade da cidade. Então, o que interessa é o coletivo, não é o individual. Existem ideias boas da esquerda, existem ideias boas da direita,
Existem péssimas ideias da direita, existem péssimas ideias da esquerda. Vamos jogar as ruins e vamos pegar as boas de todo mundo. Imagina esse troço da direita, que coisa horrorosa. Imagina esse troço da esquerda, que coisa horrorosa. E aí são coisas boas, ideias boas, e que acabam não sendo aproveitadas. Isso tende a aumentar essa polarização, essa burrice, por conta da utilização dos meios de comunicação, que levam a essa segmentação. Tá? Muito bem. Então, já vem como é que a coisa tende a ficar agitada nesse setor. Bom, aí nós temos Plutão em Aquário. Bom, a última vez que Plutão esteve em Aquário, vamos lembrar, olha, você adora história, história nos conta tanta coisa. As duas últimas vezes que Plutão esteve em Aquário foi, primeiro de 1778 a 1798, e depois de 1823 a 1834, tá? O que houveram nesse período? Revolução Americana, Revolução Francesa, avanços científicos e tecnológicos, descoberta do planeta Urano, por exemplo, houve mudanças na medicina, no transporte, enfim, tudo isso, Plutão em Aquário. A questão toda de discussão de liberdade, toda essa coisa foi lá. É o mesmo tipo de energia de novo. Vai repetir. Então, vocês já estão vendo o que ele vai agitar. Bom, na mitologia, Plutão tem a ver com morte e transformação. Né? Destrói para começar algo novo. Então, mas para destruir, você não pode destruir simplesmente. Né? Como é que você vai destruir um negócio do nada? Não. Então, o que ele faz? Ele traz à tona tudo que está errado. Que foi o que aconteceu agora que ele esteve em Capricórnio. Ele trouxe da política, todas as porcarias da política, ele mostrou. Né? Como é a verdadeira política. Né? Enrolação, enganação. Né? Infelizmente, isso é em âmbito mundial, não é local. Tá? É só vocês verem, né? Vão ver nas notícias, vão ver nas porcarias que apareceram. E continuam aí presentes, porque na realidade é tudo uma manipulação. Né? A gente nunca sabe a verdade dos fatos. Né? Bom, então, traz para fora tudo isso. E o que ele vai fazer? Bom, Aquário tem a ver com tecnologia, principalmente. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, vai mostrar tudo que tem de tecnologia que não está errado, que está errado. Tá? E a gente vê, vocês aqui falam dos montes de problemas que surgem pelo uso errado e inadequado da tecnologia. O pessoal se embeveceu com isso e está ficando burro. Está abrindo mão da própria inteligência. Com a IA, não, eu ouço assim. Outro dia tem um aluno meu, por exemplo, que mexe, engenheiro, ele falou que hoje um monte de engenheiros, arquitetos, eles mandam a IA fazer o projeto. Olha que nível que está o negócio. Tá? E aí repassam como se eles houvessem feito. Daqui a pouco não precisa de mais. Para que faculdade? O nego vai lá, descreve a casa do jeito que ele quer, a IA faz e pronto, acabou. Então, olhem as implicações disso para o emburrecimento das pessoas. Para que eu vou fazer? Para que eu vou estudar? Para que eu vou saber se eu tenho uma IA que faz por mim? Erro, assim, monstruoso. Né? Mas o povo... Ela é ótima. Ela tem que ser uma ferramenta de uso. Eu tenho um amigo, por exemplo, da área econômica, que ele desenvolveu softwares usando IA para aplicativos, usando IA e tudo mais, entendeu? Para o negócio dele, funciona maravilhosamente bem. Mas assim, ele vai lá, ele explica o que ele quer, manda a IA fazer, a IA não é desse jeito, está errado, faz de outro jeito, e assim vai. Esse é o uso correto do negócio. Mas isso é meia dúzia que está fazendo. E vocês sabem disso, né? Meus amigos aí que são da área sabem que é exatamente... Ô, Murilo, diga. Desculpa te interromper. Vamos fazer o seguinte. Não, perfeito o que você falou até agora. Então, só para a gente juntar uns detalhes e aí a gente vai piorando o cenário. Porque a verdade é essa. Né? A gente está meio que piorando o cenário. Sim. Se a gente pegar o que você falou até agora aqui, e a gente colocar algumas coisas assim em relação ao que tem na atualidade que a gente carregou esse ano de 2025, que a gente tem um pedaço dele ainda que anda por 2026,
né? Por isso que o povo fala, é tempo de mudanças, março, águas de março, né? Então, tem muito detalhe que as pessoas esquecem de dar verdadeira atenção. Mas vamos lá. A gente viu um ano onde muita coisa que a gente acabou de dar um exemplo agora de infraestrutura crítica deixou de ser atualizada porque ficou esquecido. Deram atenção para a polarização de política, polarização de ideias, né? Muita atenção para algumas coisas mais novas, como a IA, que é um exemplo disso, né? A tecnologia, houve vamos falar assim, um rebuliço nesse período e vai ser mais acentuado ano que vem. Por quê? Porque já vem um crescimento gigantesco, aumentando a sua velocidade de transformação, e as pessoas não estão dando o valor real e a atenção devida aos detalhes para que isso seja usado para o bem e não para o mal. Porque a gente tem sempre a balança, tem o errado e tem o certo. O problema é que, infelizmente, o ser humano sempre vai para o lado errado, que é mais fácil. Né? O certo dá trabalho. Né? O certo dá trabalho. E aí a gente tem esse negócio que você falou que é o cavalo de fogo, né? Que as coisas morrem para vir uma nova. A gente, em vários encontros de tecnologia, eventos que a gente passou de segurança da informação durante o ano de 2025 até agora, muitas vezes foram faladas frases referenciando o que nós conhecemos como IA vai morrer e tem que ter uma nova adoção, um novo produto IA para o mercado, justamente porque muito dinheiro envolvido que virou um prejuízo absurdo, eles vão querer reverter porque a pressão existe. Se eu te dei dinheiro, eu vou querer dividendo, eu vou querer lucro em cima disso. Então, essa IA que nós conhecemos, ela pode desaparecer de uma vez ou aos poucos para uma nova concepção de inteligência artificial. Tudo que está embarcado em IA, como cloud, ferramentas que o povo está utilizando. Você citou exemplo de pessoas que usam IA para melhorar. Se você usa IA de forma consciente, com acompanhamento constante, para que os dados se melhorem e sejam revalidados pela IA, para você ter um resultado melhor, é uma utilização inteligente de uma inteligência artificial. Parece até repetitivo, mas é uma coisa que deveria ser dada a devida atenção desde o início, né? A gente continua falando que a economia e a tecnologia estão em grande, assim, cavalgando a passos largos. Isso influencia diretamente em ferramentas que foram lançadas, que eles acreditam ter lucro e poder vender essas ferramentas e falam, nossa ferramenta tem agora nossa ferramenta tem inteligência própria, que ela vai se moldando às suas necessidades. Isso pode ser uma grande mentira, porque pode se afundar com essa maneira que você falou de Plutão, Urânio, que eles impactam a grandes passos, a grande tempo. Não é um passo agora. Você me deu um exemplo que vai até 2033. Então, são 17 anos de pancada na cabeça. E pode ser de coisas boas também se você der os passos corretos na hora certa. Como você mesmo disse, Murilo, não estamos fazendo adivinhações. Estamos analisando a fluência das energias e você pode tomar ela para o lado bom e pode tomar ela para o lado ruim. As suas atitudes, as atitudes nossas que somos responsáveis por sistemas informativos, pela segurança de sistema informativo, elas podem ser impactadas diretamente por esses movimentos astrais que impactam ou potencializam mais ou menos uma energia ou outra, e se você tem decisões erradas, com essa potencialização pode ser um caos, né? Não é simplesmente uma mudança assim, pode virar um baita de um buraco, um terremoto, porque você não se atentou aos pequenos detalhes que vêm sido demonstrados nesses últimos anos, desde 2020, e se a gente for pegar mais para trás, como o caso da economia, desde 1970, como você colocou, né? E a gente está impactando todo esse mundo que está ao nosso redor de tecnologia. Então, cloud,
ferramenta, inteligência artificial, são de cara extremamente afetados. A infraestrutura crítica, internet das coisas, são afetadas também porque as pessoas só estão visando lucro, não estão preocupadas com a segurança, não estão preocupadas com o bem-estar da população. É uma grande mentira. E agora você não levanta do sofá. Beleza, lembra do Huawei, que ninguém mais levantava o sofá, ficam todos gordão, que ninguém faz nada, lá. É um desenho para criança. E já estão dando espetáculo há 4, 5 anos atrás. Né? Então, assim, são coisas que parecem estar andando vagarosamente, mas podem ser extremamente acentuadas, aceleradas e criar um problema de transformação que vai impactar de uma forma ruim todo mundo que depende da tecnologia. Né? Seja quem está investindo, seja quem está utilizando como usuário final, seja aquele cara que se acha que poderia ser protegido, pode estar sendo enganado, e por aí adiante. Então, isso aqui é só um pedaço assim, que a gente está pegando aqui para a gente fazer esses paralelos. Tecnologia, infraestrutura crítica, ferramentas, toda essa parte ligada à internet das coisas, inteligência artificial, não tem como não ser impactado, porque estão todas ligadas. Da mesma forma que tem a polarização, que a pessoa fala, isso é bom, mas é da esquerda. Isso também é bom, mas é da direita. O cara também vai falar assim, essa ferramenta é boa, mas usa a inteligência artificial. Mas está na cloud. Cara, foram as mesmas pessoas que criaram esses ambientes. Então, por que não pensaram na estrutura com uma forma mais com parcimônia, com mais inteligência, com mais tranquilidade, para ter um planejamento melhor a curto, médio e longo prazo? Né? Bom, é só para a gente juntar esses pedaços aqui, e aí você fala mais um pouco, mais coisas que vai acontecer, a gente volta nisso. Quer falar alguma coisa, Marta, até aqui? Não. Eu resumi bem agora, hein? Não, sem dúvida. Segue o barco. Vamos ver o final do mundo aí. Veja, e você só deu o gancho da continuidade, cara. Estamos falando a mesma língua. O próximo aspecto é a conjunção de Saturno e Netuno em Áries, que já vem desde 2025, mas que vai até 2027. Tá? Essa conjunção é que é vamos dizer assim, o núcleo de todas as questões. Por quê? Então, vamos entender o que cada um representa e qual o peso disso. Bom, Saturno é a ordem, a disciplina, a organização. Tá? Então, pé no chão. E Netuno é a viagem, né? É a imaginação e essa coisa toda. E eles vão estar em conjunção em Áries. Tá? E essa conjunção, ela já aconteceu, mas assim, em momentos distintos, que um estava em Áries, outro estava em Peixes, né? Mais próximos, então. Mas em grau zero, os dois vão estar em grau zero, tá? Justamente em abril de 26. Então, aliás, desculpa, abril não, perdão. Em fevereiro de 26, 20 de fevereiro, os dois se juntam em 20 de fevereiro no grau zero de Áries. Áries é quem começa toda a movimentação de energia. Então, veja só, vai ser o quê? Essas energias, por um lado, as pessoas vão ter que ter o pezinho no chão, que é Saturno. Organização, entendimento, estruturação. E Netuno é a ilusão. Então, o pessoal vai começar a viajar, fazer umas viagens na maionese. E, assim, tudo bem, você viajar mantendo o pé no chão, legal. Você pensa nas possibilidades. Putz, aqui, olha, que legal. Peraí, agora vamos ver os pepinos que podem dar. Porque as pessoas têm um péssimo hábito de só achar que vai dar tudo certo. Brasileiro é uma coisa impressionante. Não, ele não pensa em absoluto que pode dar ruim. Não pensa. O cara abre uma loja e acha que vai vender os tubos. 3 meses depois, fechou, se fudeu. Entendeu? Tem uma amiga nossa que agora trocou o carro dela, né? Pegou um carro bem melhor, botou o carro, fez o seguro. Bom, você está com um carro zero, uma caminhonete lindona, zero. Aí foram levar a sogra né, no show. Chegaram no show, não tinha estacionamento fechado, o estacionamento do show estava lotado. O que eles fizeram? Pararam o carro na rua.
carro zero. Você vai parar na rua, larga a sogra, fala, volta para casa, guarda o carro, vai de Uber. O que aconteceu? O carro foi roubado. Ainda bem que tinha pago uma parcela do seguro. Entendeu? Então vai ter que pagar tudo. Olha, é uma puta confusão. Entendeu? Pé no chão, não viaja na maionese. Estou citando um exemplo. Tá? Então, veja só. Essa energia vai estar presente até 2027. Então, essa é a cereja do bolo. Para dar a gotinha final, olha só que legal. O negócio não está assim, né? Bom, aí o que vai acontecer? Vai acontecer um eventozinho muito legal. Lembra que eu falei de Marte? Muito bem. Em março, tá? Vamos lá. Primeiro, em março de 2020, Marte ficou em conjunção com Júpiter, Saturno e Plutão, que foi quando começou oficialmente a pandemia. Tá? Começaram a fechar a fronteira, tal, foi essa conjunção. Marte em conjunção com Júpiter, Saturno e Plutão, porque eles estavam juntos. Agora, tá? Em abril de 2026, Marte vai atuar na conjunção Saturno e Netuno. Então, vai agitar toda essa bagaça. Tá? Vai trazer para fora, vai mostrar, tá, o que vai acontecer durante o ano todo de 2026. Porque é aquela história, vai mexer com todas essas estruturas. O que tiver que cair, vai cair. O que tiver que colapsar, vai colapsar. Entendeu? Vai ser, teoricamente, tá? Um período onde vai desestruturar as coisas velhas para que o novo possa vir. Até aí, beleza, mas isso tem que fazer o pé no chão. Se não fizer, vai dar muito ruim. Muito ruim. Tá? Então, é aquela história, a gente não é catastrofista. A gente simplesmente, eu falo muito para as pessoas isso, a gente tem que mostrar as duas energias, o que pode ser construtivo e o que pode não ser. Eu gosto de usar sempre a palavra harmônico e desarmônico, porque bem e mal é um conceito que vem lá da antiga Pérsia, de conflito de bem e mal. Não existe essa coisa de bem e mal. Esse maniqueísmo, a coisa é boa, a coisa é má, não existe. Eu gosto muito da simbologia taoísta do yin e do yang, preto e branco, né? Que se você quiser, você coloca bem e mal. Não, não é. Tá? Dentro do preto tem a sementinha do branco e dentro do branco tem a sementinha do preto. Entendeu? E eles mudam. Então, é um processo de harmonia. E a gente tem que entender o fluxo. E quanto mais em harmonia você tiver com o fluxo, mais sua vida funciona bem. Quanto menos harmonia estiver, mais bagunça dá. Entendeu? Não tem mágica. Muitas vezes, num primeiro momento, você fala, puta, deu muito ruim. Tá? Mas se você tiver paciência, você vai ver que esse muito ruim não era muito ruim, era uma destruição para que algo novo e melhor acontecesse. Eu sempre digo universo, Deus, o nome que você queira dar, ele nunca te traz nada ruim. A escolha do ruim é sua. Essa é a história do determinismo e livre-arbítrio, karma, essa coisa toda. O que quer dizer karma? Karma quer dizer ação. Só isso. Você age. Se a sua ação for harmônica, ótimo, tudo vai continuar fluindo. Se ela for desarmônica, você vai ter que harmonizar, simples assim, não tem confusão. Ah, mas como é que eu vou saber se é uma ação harmônica ou não? Fácil. A regra, ó, não tem regra mais fácil que essa. Faça para os outros o que você quer para você. Fácil. Aí dificilmente você vai fazer uma cagada, né? Que você vai falar, porra, eu quero isso para mim? Não, então eu não vou fazer. Né? Fácil. Então, é por aí. Então, veja, a cerejinha do bolo vai ser esse períodozinho que Marte vai ativar esse conjunto todo. Então, vai ser realmente uma época de grandes mudanças. Para auxiliar, olha, ainda vem mais, agora nós vamos falar de Júpiter. Júpiter agora está em Câncer. Na astrologia, Júpiter é o grande benéfico. Júpiter é o grande benéfico e Vênus é o grande e o pequeno benéfico.
Júpiter está em Câncer. Câncer tem a ver com família e estruturas de base. Então, ele agora está energizando muito isso, né? Principalmente estruturas de base, família, trabalho, tudo que for de base vai sendo trabalhado por essa energia. Depois, ele vai entrar em Leão, né? Ele vai expandir. Leão é o signo regido pelo Sol. Então, é o controle, o poder. Só que olha que interessante. Aí, ele vai ficar em oposição a Plutão, que está em Aquário. Vai ser, no segundo semestre, vai ser um período de possíveis grandes conflitos de autoridade. Por quê? Júpiter vai estar em Leão. Leão é o máximo da individualidade. E ele vai ampliar isso enormemente. E ele vai se bater com Plutão em Aquário, que é o coletivo. Tá? Então, vamos entender essa história. O pessoal não fala de era de Aquário, né? a coletividade e tal, mas, aí o oposto, o pessoal não entende muito essa questão. São sempre duas energias, né? O oposto de Aquário é Leão, que é a individualidade. Então, você só vai ter uma sociedade sadia se você tiver indivíduos sadios. Senão vai ser uma sociedade doente, que é a que nós vivemos hoje. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente doente. Assim, está na UTI sendo mantida por 1 milhão de aparelhos. Tá? Por quê? Porque o ser humano se recusa a evoluir. Ele não quer evoluir. Evolução tecnológica não é evolução. Tá? É só evolução externa e o interno. Tem uma série da HBO, chama Roma. Foram só 2 temporadas. Genial essa série. Ela mostra o período onde César assume o governo de Roma, né? E, assim, ela é baseada toda em fatos históricos. Ela, inclusive, deixou de ser produzida, dizem que é porque ela ficava muito cara, porque implicava em estudos históricos e Eu acho que não foi bem por isso, não. Mas, em todo caso, vamos lá. Aí, o que acontece? Quando você pega essa série e assiste e vê o que acontece hoje no planeta, você fala, porra, não mudou nada. Nada. Pichação, os rolos dos políticos, é igualzinho. Aqui no Ocidente, então, nossa senhora. Ou seja, internamente, o ser humano não evoluiu. Por isso, essa zona com a tecnologia. Porque nós éramos para termos evoluído internamente, isso era lá naqueles anos 70, nós escolhemos o mundo da matéria em vez do mundo de desenvolvimento interno. Quem se lembra, começou aquele movimento New Age, aquelas coisas todas que é para ter uma sociedade equilibrada, sadia. Mas não, foi para o lado material, da forma que foi altamente nocivo, trouxe aqui. Agora, essa energia que era para ser uma energia num degrau de evolução, a gente era para estar num outro patamar, nós ainda estamos brigando por conta de ideologia, cara. A minha é melhor que a sua. Para com isso, nós vivemos no mesmo planeta, cacete, que está bem comprometido por conta de uso inadequado da porra da tecnologia. Então, a tecnologia é ótima se ela for bem usada. É um veneno se ela for mal usada. E ele está usando mal. Agora tem essa história, carro elétrico, porra, maravilha. Carro elétrico é altamente nocivo. Onde é que você vai enfiar essas baterias? Vai enfiar né? Não vai rolar. Percebe? Muito legal, Mas que é muito legal, Não, sem dúvida, cara, mas é aquela história. É só você acompanhar o pessoal que mexe com carro, que fala carro elétrico é ótimo para uso urbano. Tá? Você não Vou falar outro parênteses, Murilo. Fala aí. Vamos lá. Carro elétrico. Você tem no Brasil só BYD, Build Your Death, que eu brinco. É boa essa. Ela tem 15 mil carros emplacados. Só em Campinas tem 10 mil. Tem alguma coisa muito errada. Muito. Então, um carro que é para ser uma solução para movimentação em grandes centros, tá? Você tem no Brasil inteiro distribuídos 5 mil. Só em Campinas, 10 mil. Né? Eu não acho que aqui é uma era de Aquário, muito menos a Babilônia, entendeu? Então tem alguma coisa que está errada que não está certa. Né? Primeiro ponto.
Outra coisa, ontem um amigo meu me mandou um videozinho. Ele falou assim, cara, quando você falou do carro elétrico, eu briguei muito com você. Ele é americano. Ele falou assim, eu fui lá e comprei uma caminhonete, uma puta de uma SUV elétrica, né? Ele falou que da casa da sogra dele para a casa dele, ele parou 3 vezes para carregar, porque ele carregava o carro, andava 3 quilômetros, 3 milhas, né? E parava, porque a bateria era consumida por causa da temperatura estava tão fria que alguma coisa estava acontecendo com o carro que não mantinha a temperatura do carro. Ele falou, estou na neve, com todo mundo dentro do carro, e é a terceira vez que eu paro para abastecer nos pontos. Graças a Deus, ainda existem pontos elétricos distribuídos aqui onde eu moro. E se uma pessoa pega um carro desse na neve e fica parada no meio do lugar? Então, assim, é um caso, pode até ser isolado, mas, de novo, né? De novo. Não é isolado. Eu tenho um amigo que mora na Noruega, ele tem carro a combustão, tá? A grande maioria do pessoal da cidade dele tem carro elétrico. E olha, todo torto para ele, né? Ano passado, ele contando, né? Ele estava aqui, né? Mas aí, sabendo das notícias lá, o povo não conseguia sair com os carros por conta exatamente do frio, entendeu? Saía, até parava os carros, entendeu? Não é pontual, é real, entendeu? Então, é o problema. Aqui. Exatamente. Na realidade, é aquela história. É a falta de pé no chão. Você quer lei do umbigo, né? Todo mundo olha para a sua comunidade e eu vou conseguir, porque eu vou estar ali no up, eu consegui um carro elétrico. É que o Amato falou, é muito legal, você senta o carro elétrico, você vai dirigir e fala assim, caramba, né? Só que você não está vendo todo. É isso que eu pergunto. Não. Outra questão, eu tenho um amigo que tem, ele falou assim, eu tenho que ficar perto, eu tenho que sempre entrar em locais onde tem sinal de internet, porque a porra vive atualizando um monte de coisa de informática do carro, entendeu? E fica atualizando. Se eu não tiver, não atualiza. Aí dá ruim, o carro dá problema. Então, imagina essas coisas, cara, que ninguém conta, entendeu? Você só fica sabendo quando o cara tem e tem os pepinos. Então, o que é? É fora da realidade. Entendeu? É legal, só que não é para fazer o que fizeram. Explodiram, enfiaram pelo mundo inteiro os carros elétricos. Aí tem a história dos chineses nos Estados Unidos já vão proibir o BID, porque fica acompanhando coisa de segurança e filmando cidade, enfim, aí já entra a questão política, guerra, esses negócios todos. Então, vocês veem as confusões e vão começar a aparecer, como já estão aparecendo, e vão aparecer muitas mais coisas nesse sentido. Então, essa é a bagunça que Saturno e Netuno vai trazer. Então, assim, vai ser um puxa-puxa tremendo. Quer andar com as coisas, mas aí vai ter o Saturnão falando, vamos fazer direito, entendeu? Senão não vai dar certo, e assim vai. E isso, tanto em termos coletivos quanto individuais. Tá? Então, as pessoas também têm que se preparar bastante, botar os pezinhos no chão, não se endevecer, entendeu? Essa coisa de redes sociais, esse troço é uma puta enganação. O dia ainda estava vendo, tem os influencers hoje que fazem o quê? Eles alugam casas, escritórios, tudo mais, para dizer que eles estão nadando no dinheiro para vender os cursos deles. Entendeu? E não é real, entendeu? Então, o pessoal vai ter que... A internet, eu sempre falo, ela é maravilhosa. Só tem um problema, ela deu voz a quem tinha que ficar de boca fechada. Entendeu? E, infelizmente, o que predomina é isso, né? E não realmente as coisas boas dela. Que tem infinidade de coisas boas, mas, assim, o uso é desse tamanho. A das porcarias é desse tamanho. Não cabe nem na tela, entendeu? Então, tudo isso vai começar a acontecer, vai começar a mexer nessa coisa toda. Entendeu? Principalmente quando Júpiter entrar também, né? Quando Júpiter entrar em Leão, que vai ser a partir de julho, aí vai ter mais esse conflito, né, do individual com o coletivo. Então, vocês estão vendo que vai ser realmente... Murilo, só me tira uma dúvida. Então, assim, quando a gente fala de Júpiter e Leão, o Leão gosta muito de aparecer, o Júpiter vem para tocar o terror, o Saturno quer pegar, apaziguar as coisas, deixar tudo tranquilo. Vamos devagarzinho.
devagar e sempre, vamos acreditar, vai dar certo, e aí vira essa bagunça, né? É quase o Noia com o Red Bull que está acelerado com a tecnologia, o maconheiro que não quer saber de nada do que está acontecendo, e o cara Yuppie que está cheio de dinheiro e fala assim, vocês estão tudo errado, eu que sou esperto. Perfeito. Retratou com precisão. Entendeu? Vai ser isso aí, cara. Você imagina como é que vai ser, né? E isso, veja, essas energias todas começam em 2026 e vai, né? Por 7 anos do Urano em Gêmeos, 20 anos do Urano em Aquário, entendeu? E assim vai. Então, você vai ver que resumidamente, os próximos 30 anos vão ser assim, de grandes mudanças, grandes alterações, veja, que poderão ser maravilhosas se o ser humano usar essas energias de forma harmônica. Se usar, como tem feito até agora, de forma desarmônica, galera, eu vou contar para você, eu quero sair do planeta, porque vai ficar feio. Vai ficar muito feio. A gente já está tendo alguns pequenos exemplos de guerras, né, que estão acontecendo e tendem a piorar, né, pelo mundo. Revoluções, você vê, o povo derrubou o governo na Bulgária, derrubou o governo no Nepal, entendeu? E há tendência em outros lugares acontecendo, é que a gente não fica sabendo, né? Porque a mídia está muito controlada e não deixa essas informações acontecerem, né? Estão acontecendo, né? E outras mudanças econômicas. Olha, vai ser assim né? O importante, dentro do que a gente estuda, é o seguinte: primeiro, o ser humano tem que procurar se melhorar. Regra número 1. Regra simples, como eu falei, faça para os outros, você quer para você. Se adotar essa política, já vai melhorar muito. Muito. Entendeu? Porque aí nós teremos condições de ter uma sociedade um pouco mais sadia. Quando os indivíduos ficarem sadios, a nossa sociedade tende a ficar sadia. Enquanto isso não acontecer, cara, nós vamos continuar com uma sociedade extremamente doente. Está aparecendo de todo jeito um monte das coisas erradas que tem. A questão do uso inadequado do dinheiro, que começou lá com os Rockefeller, né, no começo do século XIX, né, 20, né, e veio por aí, né, agora só está aparecendo todos os podres das coisas que eles fizeram, né, para o povo cair a ficha. Agora, se vai cair ou não, e o que o povo vai fazer com isso, vamos aguardar para ver. Então, basicamente, é isso aí que nos espera em 2026. Pode ser um início de uma transformação espetacular, que era para ter acontecido em 70, estamos tendo a chance outra vez, ou pode afundar de vez o barco. Depende do ser humano. Cara, sensacional, cara. Tem até brincadeira aqui que colocaram, cuidado que se o Bruno Fraga ver isso daqui, ele vai achar que estão falando dele, né? Eu não vou nem entrar em detalhe. Você já sabe que você vai ter que colocar o bip no lugar, né? Eu não vou nem entrar em detalhe, cara. Não vou nem entrar em detalhe, mas, ó, Mate, vamos aí. E na hora que a gente pensa com esse cenário, que quando você olha para a lei do umbigo, né, a lei do umbigo é o leão fazendo a festa aí junto com o Netuno, né, querendo aparecer mais do que pode e tal. Vamos falar desse jeito para os leigos entender direitinho. E aí a gente fala do C-Level, né? O cara que são os CTO, CCO, CEO, todos os caras que mandam nas empresas, que infelizmente a gente tem muita gente capacitada, isso eu não tenho dúvida, mas tem muita gente que foi colocada a troco de ego, a troco de favores, a troco de polarizações anteriores e um monte de outras coisas que favoreceram a posição do cara atual. Ó, só um parênteses aí, só um parênteses. Eu tenho uma amiga que trabalha numa empresa de tecnologia grande e tudo mais. Aí houve uma substituição de um superior dela, né? Que veio de uma outra empresa de fora, né? Só para se ter uma ideia, o cara não sabia fazer um call. Chamar o povo e botar numa sala com o pessoal em casa. Ele não sabia. Ele chegou para ela e falou: você faz, porque eu não sei fazer. E ele estava num cargo
superior ao dela. Murilo, assim, ó, a pergunta que eu faço sempre é a seguinte: qual competência esse cara tem? Entendeu? Por causa do seguinte, você pode trabalhar em qualquer tipo de empresa, desde que você tenha a competência necessária para isso. Ponto. Tá? Então, tem algumas coisas que de vez em quando eu entro em conflito comigo mesmo, de vez em quando eu brigo, de vez em quando eu aceito, que talvez, vamos dar um exemplo, você pode ser um excelente profissional de tecnologia, de segurança, e você pode não entender absolutamente nada de criptografia. Tá? E você continua sendo um profissional ótimo, e você vai chegar para outra pessoa e vai falar: meu amigo, me explica o que é isso, como é que eu uso isso da forma correta. Mas você tem uma super competência ali, né? O que eu fico extremamente chateado, que eu acho que o mote da conversa que a gente está indo, é quando a tartaruga sobe em cima do poste, porque tartaruga não sobe em cima de poste, alguém tem que colocar ela lá. E eu olho para cima, tá? E eu falo assim: como é que a tartaruga chegou? Ela já chegou. Não adianta mais eu xingar. Só que eu tenho que entender o que a tartaruga fez para ver se os meus valores éticos e morais vão deixar eu fazer isso daí, ou se falta alguma competência em mim para que o urubu me leve para cima do poste também. É fato, meu amigo. Mas é aquela história. De uma forma geral, né, pelo menos dentro da minha visão, eu acho o seguinte: quando, por exemplo, no caso que ela citou, né, o cara não era só nisso, não era só a questão do CAL, eram outros elementos também que ele não tinha essa condição. O CAL foi só, vamos dizer, a cerejinha do bolo, entendeu? Porque ela falou: não é possível, o cara nem isso sabe fazer, entendeu? Então, essa é a questão, né? Então, existem, como ele falou, né, existem assim, um monte de gente que é altamente competente, e tem gente que não devia estar onde está, mas está porque tem favores, essa coisa toda. E isso acaba comprometendo o bom funcionamento do conjunto. Entendeu? Por quê? Porque às vezes o cara está num posto de liderança, não deveria estar, mas está, entendeu? Aí alguém traz para ele uma situação que ele não sabe, ele simplesmente abafa o negócio. Eu tenho um caso que aconteceu há muitos anos atrás, um amigo nosso que trabalhava numa multinacional de pneus, e ele trabalhava no chão da fábrica. Ele mexendo na máquina, ele começou a observar tal, não sei o quê. Ele conseguiu, fez lá um jeito de melhorar o rendimento da máquina em 20%. E o que ele fez? Ele passou para o chefe dele a informação, né, direitinho, técnico, para passar para os andares de cima. Tudo bem. Passa um tempo, ele foi dispensado e o chefe dele, né, subiu de cargo com o conhecimento que ele tinha passado para o chefe. Isso é comum, né? Infelizmente. Exatamente, entendeu? Agora, tá, ele ficou muito chateado. Falei: cara, isso é um mundo corporativo, né? O que ele deveria ter feito? Porque ele não tinha malícia, entendeu? Na cabeça dele, eu descobri um negócio bacana, vou passar para o chefe. A maioria não tem, né, Murilo? Exatamente, entendeu? Aí ele aprendeu. Eu sempre digo assim: não existe situação ruim. Tudo na vida é aprendizado. Tudo. Se você aprendeu, foi perfeito. Se você não aprendeu, vai repetir para você aprender. É melhor aprender da primeira vez. Entendeu? E sempre, eu digo mais, o universo, no seu aprendizado, ele vai sempre te trazer a forma fácil de aprender. Primeiro. Mas a maioria das pessoas não aprende da forma fácil. Ela quer aprender da forma difícil. Muita gente tem essa mentalidade. Não, você tem que sofrer para aprender. Bom, tudo bem, se você é masoquista, é um direito seu, eu não vou discutir essa questão. Entendeu? Mas você não precisa sofrer para aprender. Pelo amor dos meus filhotes, tenha santa paciência. Entendeu? O cara chega para você e fala: ó, se enfiar o dedo na tomada dá choque. Você vai enfiar o dedo? Não vai, né? Mas pode ser que para você não dê choque. Tudo bem, mas eu não vou enfiar o dedo. O cara que enfiou disse que dá choque, eu não vou me meter a besta de querer... mas você tem que passar pela experiência. Eu vou fazer outra, entendeu? Eu vou enfiar o dedo no moedor de carne. Tudo bem, destrói meu dedo, mas é uma experiência diferente, entendeu? Ninguém me falou para eu não enfiar o dedo no moedor de carne. Entendeu? Então, não precisa
passar por sofrimento. A gente lida com pessoas, o que a gente já viu de experiência assim, das pessoas optarem pelo pior caminho, eu fico impressionado. E, às vezes, é tudo sinalizado. Eu tive um aluno, por exemplo, que assim, a gente falava para ele não faz assim, ele fazia exatamente o que a gente falava para ele não fazer. Aí, depois de um certo tempo, eu desisti. Eu falei, não, tchau, segue seu caminho sozinho, porque não dá mais, não. O cara só fazia cagada, entendeu? E sempre se ferrava. E a gente falava, não faz porque vai dar ruim. Era a mesma coisa que eu tivesse falado, faça. Quer dizer, o universo, não sou eu. O universo me pôs do lado dele para dar as dicas para ele. O Murilo, mas não tem o caso de... Vamos pensar assim, ó. Você é o que você é, eu sou o que eu sou, o Alexandre é o que ele é, porque nós ouvimos um monte de coisa, nós não acreditamos e nós testamos, tá? Então, o Alexandre pulou da janela com guarda-chuva porque o Pica-Pau fazia isso daí, tá? E ele queria ver se dava certo. E não deu. E ele se Quebrei o pé. Tá? Mas ele testou. E hoje o que eu vejo é uma sociedade muito apática, onde ninguém testa nada, ninguém põe a mão, e ninguém... Talvez essa situação de... Eu não quero nem cometer o erro. Né? Nós estamos um passo antes. Uma coisa, eu tenho que conhecer esse cara, que eu quero dar os parabéns para ele, dele fazer tudo errado, porque ele aprendeu 1 milhão de maneiras, tá? De como fazer errado. Talvez qualquer dia saia a maneira de fazer o certo, né? Mas é aquela história, cara. Pensa o seguinte, na minha cabeça. Se eu tenho alguém que chega para mim e fala assim, olha, cara, não faz porque vai dar ruim, tá? Eu tenho 2 caminhos. Por quê? Olha, por causa disso. Você quer fazer, você faz. Mas, olha, pode acontecer isso. O que eu vou fazer? Não, mas dá um passo atrás, Murilo. Volta naquilo que você falou. Faça, mas pense assim, eu faria para mim? Isso, exatamente. Primeira questão, falou, nossa, agora você matou a pau, entendeu? Então, bom, deixa eu lá. Alguém já me disse para não fazer. E eu faria para mim? Eu não faria. Então, não vou fazer. Ponto. E alguém já me falou que vai dar ruim. E eu não queria que fizesse para mim. Pô, são 2 informações me dizendo não faça. Né? Uma minha mesmo, né? Porque eu não quero, e outra de alguém de fora. Porra, já para, ou não vou fazer. Poderia dar certo? Poderia. Mas, porra, eu não ia querer que fizesse comigo. Pô, já resolveu aí. Entendeu? Agora, quer fazer? Tem todo o direito. Eu não sou contra. Só que é aquela história. Não venha chegar para mim e falar, me fodi. O que eu faço agora? Eu não sei, você que escolheu. Por que eu vou resolver o seu problema? Agora, isso me faz buscar 2 situações, né? Quando a gente vai para o lado médico, e isso eu acho que atualmente o impacto para a população geral, e muitos da população geral não estão nem aqui vendo a gente conversar, não tem acesso à internet, e quando tem o acesso, ele vai ouvir um cara cantando funk, ele vai ver uma piadinha idiota que algum cara colocou, ele vai ver uma cacetada do Faustão, que ainda existe um monte de gente se arrebentando, os caras acham bonito e acham graça ver o outro se arrebentar. São os devaneios para dizer que você ainda está melhor que a outra pessoa. Eu classifico assim, entendeu? Sim, perfeito. Só que assim, aí a gente tem uma situação clara no mercado hoje, que a gente vive, de tecnologia, de expoentes, de pessoas que querem levar informação para outras, que primeiro, a parte médica. A parte médica, para mim, é o maior exemplo sei lá, é o arcabouço dos piratas. Eu quero para mim e azar seu, velho. Não quero nem saber. Porque, cara, um monte de evoluções já provadas foram feitas nos últimos 10 anos da medicina e eles ainda continuam socando em você remedinho paliativo e placebo até você morrer que uma caveirinha. Isso é fato. E quem tem grana, tem uns puta cara carcomido que manda aí pelo mundo afora,
E o cara está lá, fodendo milhares de pessoas, milhões de habitantes do país, e continua com a saúde de ferro. Desculpa a palavra, é cagando e andando para todo mundo. Cago e ando para não amontoar. Isso é o lado médico. Aí, outro lado que criaram ultimamente e está tomando uma força absurda, que começou lá atrás com o Greenpeace da vida, né? Dando porrada em nego que mata baleia, e não sei o quê. E tu fala assim, nossa, é verdade. Nossa. Aí, quando começou a história do Greenpeace, eu fui estudar a história do panda. O panda, para ele poder sobreviver, um casal de panda, ele precisa de 7 quilômetros quadrados para sobreviver. Um casal de panda. Aí, se você fala que você quer encher a China de panda, aquele bando chinês tem que sumir. Ou você mata todo mundo e mantém os panda, ou então vai dar merda. E pior, para eles sobreviver nesses 7 quilômetros quadrados que eles precisam para viver, eles precisam pelo menos ter 30% de bambu. Senão eles não sobrevivem também. Ou seja, a gente vive uma porra de uma mentira absurda, como a do carro elétrico, né? Como a a sustentabilidade. Porra, somos sustentáveis. O cara, ele jogou milhões de toneladas cúbicas de veneno nos rios, e ele pega e fala assim, eu plantei 1 hectare de eucalipto. Então, assim, eu acho que o problema maior que a gente está vivendo é esse distanciamento de valores, cara. Né? Então, assim, a gente fala de tecnologia, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala dessa escalabilidade de monitoramento, capacidade de você ter a máquina te ajudando a tomar decisões, e a gente continua estúpido, cara. A gente continua incompetente. E detalhe, você acabou de dar assim, a cereja do bolo para depois você completar. Porra, o ano vai começar em março. Então, o que os caras ficam preocupados com os números da Mega Sena, que está lá na terrada? Sabe? Então, assim, nós estamos tudo errado, Murilo, na verdade. Sociedade doente, meu amigo, não tem jeito. Entendeu? A nossa sociedade está extrema. Esse caso do exemplo da saúde é inequívoco. Entendeu? Então, olha, sei de histórias aí de gente que... assim, absurdas, entendeu? Por quê? Porque não interessa, a questão é grana, ponto, entendeu? Ponto final, só isso. A nossa medicina era para ter ido para um lado natural, em 1900 e Guaraná com rolha. Aí, com a descoberta do petróleo e da química, Rockefeller foi lá, bancou a criação das faculdades de medicina nos modelos que a gente tem hoje. Certo? Para quê? Para vender remédio. Não para curar. Para vender remédio. Porque não interessa curar. Imagina, né? Hoje tem cura para... Grande maioria das doenças tem cura, mas não interessa. Outro dia eu estava vendo uma matéria muito interessante. Eu já havia visto, tinha comentado com amigos dentistas, olha, os caras já estão desenvolvendo aí um dente que nasce de célula-tronco. Mas vai demorar, tal, não sei o quê. Aí agora no Japão, né, que nós temos uma terceira dentição. Aí descobriram uma proteína que impede o desenvolvimento da terceira dentição, já desenvolveram em rato, e a história é a seguinte, quando aparece na mídia, está desenvolvendo, está estudando, já funciona. Eles estão vendo o nível de aceitabilidade das pessoas e o quanto eles podem ganhar com isso. Para pôr no mercado ou não pôr, só ficar para meia dúzia, entendeu? Que vai usufruir do benefício. É assim que é a realidade. Entendeu? Isso me contou uma amiga minha chinesa, cujo pai faz isso já faz um bocado de anos. O pai trabalhava para o governo americano, a família morava no Brasil, porque o negócio que ele fazia era um top do top do top, então ele não queria nem que a família morasse no mesmo país que ele, para não correr risco, e aí ele só disse isso para a família. Quando vocês ouvirem na televisão, no jornal, enfim, estão desenvolvendo tal coisa,
com tal objetivo, seja de que área for, o negócio já está desenvolvido, já está funcional. Eles estão apenas testando para ver nível de aceitabilidade, até onde pode ir, até onde não pode, se vai, se não vai, se divulga, não divulga. E ponto final. É a única coisa que ele falou do trabalho dele, mais nada. Então, veem como é que funciona o negócio, né? Estamos ferrados, entendeu? Infelizmente, o ser humano tem muito que evoluir. Como eu disse, se evoluir, nós temos a chance de mudar. Exato. De irmos para uma sociedade da hora, cara. Agora, se não evoluir, aí o barco vai afundar de vez. Aí sobra os 10% de outras vezes e começamos tudo de novo. Vai fazer o quê? Meu Deus do céu, cara. Não precisa ir muito longe, cara. Inventaram um abacaxi, chama abacaxi fantástico, que ele é produzido não pela coroa do abacaxi, mas ele produz semente interna, que essa semente pode ser plantada e nascem outros abacaxi. Ele é doce, ele tem uma taxa de insulina altíssima, que um cara que tem diabetes pode comer o abacaxi, melhorar a diabetes, certo? Está bem alimentado. E você viu algum abacaxi fantástico sendo vendido por aí, Murilo? Bom, a diabetes era para ter acabado há muito tempo, meu amigo. Mas não interessa. Eu tive um aluno, e infelizmente ele já faleceu. Quando eu comecei a dar aula para ele, de Tai Chi, ele já tinha diabetes instalado. Só que ele era um cara muito disciplinado. Ele havia sido militar na Síria e tinha uma disciplina férrea. Então, a gente foi ensinando. E depois de 8 anos fazendo aula comigo, ele fez aula comigo 21 anos. Depois de 8 anos fazendo aula, ele não usava mais nenhum medicamento para diabetes. Ele regulava tudo com exercício e alimentação. Então, ele acordava pela manhã, fazia os exercícios e tomava o café da manhã dele. Media a taxa, redondinho. Ia dormir à noite, claro, e media a taxa para ver se estava tudo em ordem. Se por acaso estivesse alta, mas depois dos 8 anos não estava mais alta, mas antes disso, se estava alta, o que ele fazia? Exercício para baixar a taxa, ele não tomava medicamento. O corpo voltou a funcionar normal. Então, olha que bom. Quer dizer, a cura é simples, mas disciplina, fazer tudo direitinho, né? Agora, vão ensinar isso? Não vão. Vão falar isso? Não vão. Entendeu? Imagina o dinheiro que isso dá, cara. Esse é o caso do abacaxi. Aí você acha que vão passar esse de abacaxi para alguém? De jeito nenhum, cara. De forma nenhuma. Entendeu? E assim vai. Então, vamos aguardar para ver os próximos capítulos quais serão. Agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui falando, entendeu? Falando as possibilidades, entendeu? E espero que a gente se encontrar outras vezes, que vai ser um prazer muito grande, porque falar com vocês é sempre muito bom. Aprenda um monte de coisas, entendeu? E a gente pode passar um pouco do que a gente acha que sabe para as pessoas. Mate, diga, Mate, o que você quer dizer sobre tudo isso? Fala suas considerações finais, que legal pra caramba, Murilo, só tenho a agradecer. Eu acho que a gente tem uma sintonia, tudo que está acontecendo prova que... Muita gente fala assim, esse mundo é ficção. Não é, cara. Energia é pura, basta você olhar as fases da Lua, quando você corta cabelo, quando você planta uma semente, acorda. A gente é muito mais que isso. Você falou as fases da Lua, vou contar só um fatinho para vocês. Eu tenho uma aluna e ela tinha um problema de menstruação. Ela fazia 1 ano que ela não menstruava. Estava fazendo tratamento com hormônios, cambau A4, não adiantava, não ia. E aí eu falei, vou te dar um exercício taoísta simplesinho. Porque a mulher é feminina, ela é relacionada com a energia da Lua. E o homem é masculino, relacionado com a energia do Sol. Muito bem. Aí eu virei para ela e falei assim, passa a olhar para a Lua todo dia. Todo dia. Mesmo... mas e as luas que a gente não vê? Você tem hoje aplicativo, você olha na direção. Tá tudo certo. Entendeu? Ela, vou fazer. Você tem que olhar todo dia, 20 minutos por dia. Beleza. Ela fez.
Depois de 3 meses, regulou a menstruação dela. Nunca mais ela deixou de menstruar. Não tomou medicamento mais nenhum, nada para nada. Ela parou quando ela viu que não estava dando certo mesmo. Ela falou, parei, porque não adianta, né? Ela reclamou comigo, eu falei, então eu vou te dar agora o remédio. E ela passou a fazer e regulou certinho. Olha a facilidade do negócio, cara. Ela não acreditava, ela falou, mas é só isso? Então, veja a influência da energia. Ela sincronizou a energia dela com a própria natureza. Estava desincrônico. Pela desincronia, ela não conseguia menstruar. A partir do momento que sincronizou, menstruou, tal, tudo bonitinho, acertou. Cara, eu acho que a gente é extremamente influenciável, infelizmente, muito pelas coisas ruins e não pelas coisas boas, muito pelo caminho mais fácil, que aparenta ser uma estrada de tijolos dourados, e nem sempre vai te levar a uma praia paradisíaca. Né? Mas é aquela coisa, né? Eu acho que também é um aprendizado. Né? As pessoas que cortam muito caminho, pegam muitos atalhos, pagam um preço maior quando menos esperam. Né? Outros dão sorte, mas uma hora vai chegar a conta, meu amigo. Não fique achando que você é onipotente, não, que isso não existe. Somos todos servos de alguma coisa infinitamente maior. E deixa as coisas rolar, cada um acredite no que quiser. Murilo, só te agradecer. Obrigado. Eu acho que a mensagem está dada. A gente está vivendo um caos de situações que vão ser exacerbadas, aceleradas nesse ano que vem, como a gente já teve uma amostra em 2020, né, que as pessoas poderiam até ter tomado algumas decisões melhores, não optaram por isso, estão tendo a segunda chance. Só que essa segunda chance agora, meu amigo, é 17, 20, 30 anos, então é a hora de... Opa! Né? Vamos pensar direitinho antes de fazer besteira. Obrigado mesmo. Amate, conclua, meu querido. Obrigado demais. Cara, sim, vamos lá. E você fecha, Murilo? Tá. Eu acho que o negócio que a gente faz aqui é tentar alertar os outros para que os outros prestem atenção em algumas coisas que talvez a gente veja de uma forma diferente e a gente incentivar essas pessoas não para ver como a gente, mas para que elas vejam um olhar diferente e que elas olhem do lado delas para que talvez elas vejam ou não a mesma coisa, né? E eu acho que, mais uma vez, foi o que a gente tentou trazer aqui de uma maneira diferente, entendeu? Falando do futuro, falando do presente, de coisas que talvez o homem desaprendeu a ver. Grande verdade, meu amigo. Grande verdade. É isso aí mesmo. Murilo, fica à vontade para fechar o programa de hoje. Depois, do seu agradecimento ao Amate soltar a frase dele, a gente matou aqui. Você pode ficar um pouquinho aí, a gente vai só fechar a conversa e beleza, tá bom? Valeu, meus amigos. Eu agradeço profundamente a oportunidade de estar com vocês, de ter passado um pouquinho que a gente acha que sabe para as pessoas, entendeu? Desejando a todos um espetacular 2026, tanto civil quanto astrológico, né? E que a gente consiga passar por esse período da forma mais harmônica possível. Lembre-se sempre, a regra é simples. Faça para os outros o que você quer para você. Se você fizer isso, eu assino embaixo, sua vida vai ficar espetacular. Tudo de bom para vocês, viu? Valeu muito, obrigado. E vamos que vamos para o próximo ano. Obrigado, Murilão. Vai, Amate. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Um programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital, do mundo real e do outro mundo. Com uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, provocativa, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite.